Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 28. Mostre a eles quem você é. Ela não mudou nem um pouco, disse Dany enquanto a seguia. Marlin caminhava pelos corredores de Redstone, sorrindo ao pensar em Alina. Vários sussurros passaram entre os criados e carregadores ao verem Dany. Alguns paravam para inclinar a cabeça, alguns sorriam, outros franziam a testa. Após a reunião do conselho e a celebração organizada por Turik, a notícia do retorno de Dany se espalhou pela cidade de Esquifel como fogo em palha seca. Não demorou muito para que ele percebesse que, embora muitos estivessem felizes com seu retorno, havia alguns que o culpavam. Culpavam-no pelo que aconteceu, culpavam-no por ter partido, culpavam-no por tudo desde então. Ele não os culpava por isso. Seus pés haviam sido o lugar onde ele depositara sua própria culpa durante todos aqueles anos. O que era um pouco mais de culpa? Não, respondeu Marlin, rindo e balançando a cabeça. A luz que entrava pelas janelas arqueadas projetava sombras oscilantes em seu rosto enrugado. Dany não tinha certeza de quantos verões Marlin havia visto. Mais de 40, talvez menos de 50. Sua pele estava curtida pelo sol, seus cabelos salpicados de grisalho branco, mas seus olhos penetrantes ainda brilhavam em um azul intenso, e seu corpo ainda ostentava o porte de um guerreiro. Ela não mudou. Ela continua sendo a mesma pessoa impetuosa de sempre. Obrigada por cuidar dela durante todo esse tempo. Cuidando dela. Dessa vez, a risada de Marlin chegou até sua barriga. Alina não precisa de cuidados. Ela precisa ser contida. Ela se atiraria nas mandíbulas abertas de um dragão na esperança de poder despedaçá-lo de dentro para fora. Está vendo isso? Marlin puxou a gola de suas vestes, apontando para uma cicatriz feia que ia de sua clavícula até as costas. Ela me fez isso enquanto treinávamos quando ela tinha 15 anos. Aprendi algo sobre Alina naquele dia. E foi isso. Se você acha que a venceu, já perdeu. Dany soltou um suspiro, o orgulho inundando seu peito. É justo que ela lidere a casa. Ela nasceu para isso. Sim, ela era. Ela é como sua mãe nesse sentido. Uma força da natureza. O sorriso que surgiu nos lábios de Dany era uma mistura de calor e melancolia. Sua mãe fora a mulher mais feroz que ele já conhecera. Até mesmo o amor dela ardia nele como fogo. Ela era uma guerreira, uma mãe, uma líder. Ela era tudo isso. E Dany podia vê-la em cada respiração de Alina. O que só tornava ainda mais doloroso o fato de Baren ter permitido que o Império levasse o primogênito de Alina, seu sobrinho. No fundo, Dany sabia que a culpa era injusta. O Império levava o primogênito de todas as famílias Valtara. Não haveria exceção para Alina, assim como não houve quando sua mãe deu à luz Ovai. Mas algo dentro dele simplesmente não o deixava esquecer. Marlin parou, pousando a mão no braço de Dany. Enquanto Dany olhava para o regente da casa Teres, o homem que fora como um segundo pai para ele durante toda a sua vida, percebeu que, desde que retornará, mal haviam conversado. Dany, eu sei que é difícil estar de volta, tudo tão diferente de como era, sem saber qual é o seu lugar. Eu vejo isso em você. Mas acredite, ter você aqui reacende uma chama nela. Ela sempre foi forte como aço, sempre disposta a sangrar pelo que precisa ser feito, mas desde que você voltou, há algo nela que não existia antes. Ela caminha como se o mundo não fosse mais tão pesado. Esta é a sua casa, meu rapaz. Quero ter certeza de que você saiba disso. Marlin virou a cabeça por um instante, uma lágrima brilhando em sua bochecha. Marlin respirou fundo e se recompôs. Algumas coisas são tão difíceis de dizer que você precisa dizê-las ali mesmo, naquele instante, para não perder a coragem. Dany, quando nos separamos naquela noite, eu não fazia ideia de que seria a última vez que te veria por 12 anos. Marlin soltou uma risada abafada, sem qualquer alegria. Mordeu o lábio inferior e olhou Dany nos olhos. Me desculpe. Seu pai foi um dos melhores homens que já conheci. Ele me tratava como um irmão e cuidava de vocês com um amor raro. Sua mãe, bem, que palavras poderiam descrever uma mulher tão feroz e dedicada quanto Ilha Teres? Uma ou duas pessoas ficaram no corredor para ver o que estava acontecendo, mas Dany não lhes deu atenção. Eles não mereciam morrer daquele jeito, e você nunca deveria ter visto aquilo. Eu deveria ter estado lá.
Eu deveria ter te protegido. Se você estivesse lá, não haveria ninguém para cuidar de Alina e Baren. Ninguém para guiá-los. Ninguém para protegê-los. Fiz um ótimo trabalho nisso. Baren fez as suas escolhas, assim como todos nós devemos fazer. As lágrimas ameaçaram brotar em seus olhos enquanto olhava para Marlin. O homem sempre fora um bastião de estoicismo. Dany e Baren costumavam brincar que Marlin era uma estátua que ganhará vida. Se você estivesse lá, não estaria aqui agora. E eu preciso de você aqui agora. Marlin assentiu com a cabeça, bufando como se estivesse limpando o nariz. Vamos lá. Não temos tempo a perder parados aqui como crianças mimadas. Acho que você foi o único que ficou choramingando, disse Dany, dando a Marlin um sorriso irônico. Marlin conduziu Dany através da fortaleza, passando pelos refeitórios, até o pátio de treinamento que ficava na extremidade leste das terras de Redstone, ao lado das residências da guarnição principal. Mesmo antes de saírem para o pátio, o som metódico de passos marchando e o clangor da madeira e do aço preenchiam o ar, gritos e ordens ecoando pelos corredores de pedra. Dany tentou se acalmar, tentou tranquilizar seu coração acelerado. Além do fato de ostentar apenas 2 marcas, a de lança e a de espada, o que o tornava claramente inferior ao padrão de Andúri, ele tinha plena consciência de que muitos dos homens e mulheres naquele pátio provavelmente compartilhavam do mesmo sentimento que alguns dos servos e carregadores da fortaleza. Respeito se conquista. Marlin colocou a mão no ombro de Dany. Dany olhou para Marlin, confuso. Respeito se conquista, ele repetiu. Não importa o que pensem de você. Mostre quem você é. Se você mostrar a esses homens e mulheres que está disposto a sangrar por eles, eles sangrarão por você também, meu rapaz. Eu te prometo. Dany assentiu com a cabeça, cerrando os dentes. O pátio de treinamento de Redstone era enorme. Estendia-se por algumas centenas de metros de largura e comprimento, cercado por uma cerca baixa de madeira, o chão nivelado e coberto de areia. Há mais de 500 anos, os ancestrais de Dany o expandiram para acomodar tanto os guardas de Redstone quanto os Andúri. O pai de Dany lhe contará certa vez que a decisão de treinar os Andúri ao lado dos guardas de Redstone fora tomada para inspirar os guardas, para mostrar-lhes a força da casa, para mostrar-lhes o que eles poderiam se tornar. Um caminho circundava o pátio, emoldurado por laranjeiras espaçadas uniformemente ao longo da borda da torre principal, contornando-a e levando a outras partes da propriedade. Do outro lado do pátio, homens e mulheres marchavam em formação cerrada, com valina e escudo zordo em punhos. Alguns estavam com o torso nu, outros com túnicas e calças de linho leve. Havia pelo menos 300 reunidos, divididos em grupos de 50, movendo-se em blocos de 10 de largura e 5 de profundidade. O ritmo constante dos passos fazia o chão tremer levemente. O clangor do aço quando os escudos se chocavam era uma beleza para os ouvidos de Dany. O coração de Dany se encheu de orgulho pela disciplina e precisão com que os soldados executavam as manobras. Depois da noite em que a rebelião de seu pai fora esmagada antes mesmo de começar, Dany havia perdido toda a esperança de presenciar novamente uma cena como aquela. Mantenham a formação fechada. 5 tempos, depois realinhem-se, gritou um homem com uma couraça de couro ao ver Dany e Marlin se aproximarem da entrada do pátio. Ao H, veio a resposta, em perfeita sincronia. O som do tamborilar das lanças contra os escudos ecoava. Dum, 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 dum. Na quinta batida, as formações se reorganizaram, as segundas fileiras se separando, as primeiras fileiras recuando pelas fileiras, a nova primeira fileira fechando a ordem. Dany já havia praticado o mesmo exercício. Era uma mudança de formação usada durante batalhas mais longas para permitir que os da frente descansassem. Era um movimento que só podia ser executado em certos momentos da batalha e exigia sincronização e disciplina quase perfeitas para garantir que o inimigo não pudesse se aproveitar da mudança de formação. Quando Dany e Marlin chegaram à entrada do pátio, 4 homens e uma mulher se aproximaram, cada um vestindo couraças de aço bronzeado em estilos diferentes, mas todos ostentando o laranja queimado e o branco da casa Teres em suas saias. Comissário de bordo. O homem que havia notado a aproximação de Dany e Marlin deu um passo à frente, estendendo a mão para Marlin e segurando seu antebraço. Vocês se saíram bem, Dinex. Todos vocês se saíram bem. Estão tão bem quanto qualquer guerreiro que eu já vi neste pátio. Meus agradecimentos, Intendente Arkon. O homem se virou para Dany, e foi naquele instante que Dany o reconheceu. Dinex Ilion. Ele havia sido membro da guarda Redstone quando o pai de Dany ainda era vivo. Lutou ao lado de Dany durante o ataque a Redstone. O homem ostentava 3 marcas da lança e 2 da espada naquela época,
Mas agora Dany via 4 anéis de tinta preta em cada um dos braços de Daenerys, cada conjunto dividido por uma única linha. Daenerys fez menção de falar, mas Dany se adiantou. Daenerys, não consigo expressar o quão feliz estou em ver seu rosto. Uma expressão de choque cruzou o rosto de Daenerys, mas ele a disfarçou rapidamente, curvando a cabeça. Meu senhor Aterys. Daenerys cerrou o punho e o levou contra o peito. É uma honra estar ao seu lado novamente. Quando ouvi os primeiros rumores de seu retorno, achei-os impossíveis. Pela espada e pelo sangue, sou seu, meu senhor, até os abismos do vazio e de volta. Os pelos da nuca de Dany se eriçaram, e seu estômago repentinamente se sentiu mais leve. Tão pouco esperava as palavras de Daenerys que chegou a sentir lágrimas ameaçando seus olhos. Ele as reprimiu. Controle-se, agora não é hora. Em vez disso, Dany estendeu a mão e agarrou o antebraço de Daenerys, apertando seus dedos com força. A honra é minha. Sou seu, pela espada e pelo sangue. Pertenço a toda Valtara, a sua liberdade. Por um instante, Daenerys apenas encarou Dany, boquiaberto, depois seus lábios se curvaram em um sorriso e ele assentiu. Estes são Odys, Illyeri, Baraque e Jorah. Somos os 5 capitães designados a você pelo alto comandante Arenem. Odys, Illyeri, Baraque e Jorah cumprimentaram Dany e Marlyn. Nenhum deles demonstrou a Dany o mesmo nível de respeito ostensivo que Daenerys, mas também não foram desrespeitosos. Foi mais do que Dany achava que merecia. Nenhum deles sabe por que estão aqui, perguntou Marlyn a Daenerys quando entraram no pátio de treinamento. Dany percebeu que alguns soldados interromperam o passo ao se virarem para olhá-lo, trocando cochichos. Não sabem. Lady Alyna achou melhor que essas palavras viessem da boca de seu irmão. Por enquanto, tudo o que sabem é que estamos nos preparando para marchar para a guerra e que foram escolhidos para formar um novo regimento sob o comando de Lord Aterys. Marlyn assentiu com a cabeça. Ótimo! Continuem. Façam com que eles treinem em formação fechada e em formação aberta, além de combates individuais. Nem todos ostentam as marcas completas, disse Dany, enquanto observava os soldados, notando que muitos dos reunidos não possuíam a marca vertical final de mestre em nenhum dos antebraços, alguns tinham apenas 3 anéis em um dos braços. Nos tempos do pai de Dany, todos os Andúril ostentavam as marcas completas de mestre em ambos os braços. O olhar de Marlyn estava fixo em 2 soldados que treinavam com bastão e escudo. Verdadeiros mestres de lança e espada são raros. Nunca nos recuperamos daquela noite, Dany. Mas os Andúril não são treinados, são forjados. É verdade que queremos os melhores guerreiros que a casa tem a oferecer, mas isso não basta. Não estamos aqui hoje para observar sua habilidade. Estamos aqui para observar seus corações. Pois alguns corações se fortalecem no fogo, enquanto outros se quebram. Essa é a diferença. Os Andúril nunca se quebram, nunca recuam e estão sempre dispostos a morrer por quem estiver à sua esquerda. É muito mais fácil ensinar um homem a empunhar uma lança do que ensiná-lo a sangrar por outro. Essa é uma característica que deve ser aprendida por si mesmo. Até aquele momento, Dany havia esquecido que Marlyn fora um Andúril antes de Arquem Aterys lhe pedir que se afastasse para se tornar o regente da casa. Marlyn, existem outros? Algum outro Andúril sobrevivente? Marlyn apenas deu um sorriso fraco para Dany, depois fez um gesto para que Dany o seguisse enquanto caminhava em direção a um suporte de armas na extremidade do pátio. Assim que Dany alcançou Marlyn, o homem se virou e lhe atirou uma valina. Dany agarrou a lança no ar, inspirando profundamente. Saboreou o toque suave e familiar da madeira de freixo sob seus dedos. Instintivamente, moveu a lança ao seu redor, sentindo seu peso, avaliando seu equilíbrio. Era como estar em casa. Quantas horas ele havia passado praticando suas formas quando era mais jovem? Incontáveis. Fazia anos que não segurava uma lança e executava as formas, mas parecia que haviam se passado apenas instantes. Girou, rodopiando o cabo de madeira, sentindo o peso da ponta pontiaguda da valina balançando como um pêndulo. Girou a ponta, passando da postura do lobo agachado para a do tigre paciente, a ponta da valina levantando areia enquanto ele a movia ao redor de si pelo chão. Dany executou 10 formas consecutivas antes de perceber o quanto havia se deixado levar. Passou a lança pelo final da postura do Grow em voo, e então cravou a ponta no chão. Alguns dos soldados ao redor o encaravam abertamente, e os capitães observavam com olhares curiosos. É bom ver essa expressão no seu rosto, disse Marlyn enquanto entregava a Dany um grande escudo circular de ordo, com gravuras rústicas esculpidas na borda. Eu adorava te observar praticando suas formas.
São poucos os que eu vi se moverem com tanta naturalidade com a lança. Marlin se virou e empunhou uma valina, erguendo um escudo ordo sobre o braço. Inclinou a cabeça na direção das fileiras de soldados que haviam parado de encará-lo e retornado às suas tarefas. Eles ouviram dizer que você é Daine Ateris, ressuscitado dos mortos. Fará bem em mostrar a eles o quão vivo você está. Daine apertou e afrouxou o aperto na valina que segurava na mão direita. Tensionou o antebraço esquerdo, sentindo o músculo roçar na tira de couro do ordo, os dedos agarrando o cabo próximo à borda do escudo. Marlin aproximou-se o suficiente para que apenas Daine pudesse ouvir as palavras que saíram de seus lábios. Esses anéis em seus braços não significam nada. Marlin olhou para os 2 anéis de tinta preta que marcavam os antebraços de Daine. Mostrem a eles quem vocês são. Marlin se virou para os 5 capitães que supervisionavam os exercícios e o treino. Cada um de vocês, armem-se. Se lutamos juntos, treinamos juntos. Cada um dos 5 capitães assentiu com a cabeça em sinal de concordância e pegou lanças e escudos. Um nó se formou no peito de Daine enquanto ele e Marlin se juntavam às fileiras do grupo mais próximo, entrando na linha de frente. A maioria dos soldados fez uma reverência hesitante a Daine quando ele entrou na formação, mas mesmo assim, ele podia vê-los o avaliando, pesando, medindo. Daine havia escolhido propositalmente a posição na frente à direita do grupo. A frente à direita era a posição mais vulnerável em uma formação de escudo valtarana, e também era a posição que seu pai sempre ocupava. Dentro da formação de escudo, cada escudo se sobrepunha ao escudo à esquerda, criando um elo ininterrupto de guerreiro protegendo o guerreiro. Mas todas as posições no lado direito da formação de escudo não ofereciam tal proteção, particularmente na linha de frente. Assim, os guerreiros mais experientes geralmente ocupavam o lado direito, com os primeiros entre eles se posicionando na linha de frente. Daine sabia que a maneira mais rápida de mostrar a esses guerreiros que estava disposto a sangrar por eles era simplesmente sangrar por eles. Ao firmar os pés, a voz de Alina soou em sua mente. Ações, não palavras. Marlin, que estava ao lado de Daine, cutucou-lhe o cotovelo. Eles estão esperando por você, comandante. Daine inspirou profundamente, depois expirou lentamente. Deu o comando para começar e iniciou o movimento do exercício, sentindo-se enferrujado ao trocar a empunhadura da lança para uma pegada por cima, erguendo o escudo até a posição correta. Uma vibração surda sacudiu seu braço quando o escudo de Marlin, e todos os outros escudos ao longo da fileira, foram colocados em posição, um estalo metálico singular soando quando os escudos se encaixaram. Horas se passaram enquanto eles realizavam os exercícios metodicamente, o sol subindo cada vez mais alto, o suor escorrendo pelo corpo de Daine, seus músculos ardendo devido a um nível de uso prolongado que ele não experimentava há anos. Rugidos e gritos de comandos ecoavam pelas paredes de pedra, sempre respondidos pelo clangor do aço ou pelos cânticos de O. Cada um dos soldados reunidos era excepcional. Cada um empunhava a lança e o escudo como se tivesse nascido segurando-os com as mãos. No início, Daine se sentiu lento e desajeitado, deslocado. Mas, depois de um tempo, a memória muscular assumiu o controle, até que os movimentos se tornaram tão naturais quanto respirar. Milhares de horas de prática reacendendo em suas veias. 12 anos de matança e sangue derramado aguçando sua mente e tornando seus músculos resistentes. Isso é algo que eu tenho e nenhum deles realmente tem. Eles não viram as coisas que eu vi. O Império os oprime desde o dia em que parti. Eles não conhecem a morte como eu. Quando lavam as mãos, a água continua cristalina. As almas que Daine enviará para jantar nos salões de Achiron pesavam sobre seus ombros. Ele se lembrava de cada rosto, cada voz, cada suspiro que foi o último de alguém. Mas naquele momento, o sangue em suas mãos lhe dava uma sensação de calma. Ele podia não ter as marcas em seus braços, mas o peso que oprimia sua alma lhe dizia que ele havia conquistado seu lugar. Após algumas horas, fizeram uma pausa para água e comida. Carregadores das cozinhas trouxeram bandejas de pão, queijo, carne de porco assada lentamente e frutas frescas, tudo provavelmente confiscado dos suprimentos imperiais. Quase não se falou enquanto comiam. Ao longo dos anos, Daine percebeu que era sempre assim, a menos que a comida estivesse ruim, aí sim, a conversa era intensa. Assim que a comida acabou e os jarros de água esvaziaram, os carregadores recolheram tudo e todos se levantaram, alguns com dores e gemidos devido aos músculos doloridos. Você está sentindo, não está? Disse Marlin, pegando sua lança e apertando o ombro de Daine. O fogo em suas veias. É bom estar em casa. Daine ergueu o escudo sobre o braço e tentou pegar a lança, mas algo o atingiu no ombro, desequilibrando-o. Ele caiu para o lado, o escudo batendo no chão,
a alça de couro forçando seu braço a torcer desajeitadamente. Ele se apoiou com a mão direita, a areia queimando sua palma. Quando olhou para cima, viu um homem que parecia não ter visto mais verões do que Dane, com cabelos curtos castanho acinzentados, uma barba rala e um olhar frio. Ele era alto e magro, com o peito no acima das calças de linho e botas de couro. Peço desculpas, meu senhor. Dane cerrou os dedos em um punho, sentindo os grãos de areia ásperos contra a pele. Ele apertou a mandíbula, mordendo a parte interna da bochecha enquanto o homem caminhava, juntando-se a um grupo de soldados que estava do outro lado do pátio. Cuspiu uma mistura de saliva e sangue, recém-extraído por seus próprios dentes, na areia, e então se levantou. Use isso. Marlin agarrou o braço de Dane, apertando-o com força. Agora é treino individual. Mostre a eles quem você é. Dane assentiu com a cabeça, sem desviar os olhos do homem que o havia derrubado. Ele já tinha visto soldados testarem uns aos outros, pressionando-os para ver do que eram feitos. Mas algo na voz daquele homem lhe pareceu mais do que isso. As lanças foram trocadas por bastões quando os soldados se dividiram em grupos para treinos individuais. Não adiantaria nada ser ferido pela ponta de uma lança. Os bastões ainda podiam causar danos consideráveis nas mãos certas, mas era uma ferramenta de treino muito mais segura e um substituto razoável para as lanças. Quando criança, Dane havia levado muitos socos no olho e hematomas na bochecha por causa do bastão de Marlin durante os treinos. Certa vez, Marlin o atingiu com tanta força que quebrou o nariz de Dane. Uma pequena protuberância ainda permanecia onde Marlin havia batido. Hoje, o combate individual funcionará um pouco diferente do habitual, disse Marlin enquanto o grupo de cerca de 50 soldados com quem haviam treinado se reunia ao redor. Do outro lado do pátio, Dane podia ver os outros capitães dando instruções semelhantes aos outros grupos. Marlin devia tê-los instruído antes de Dane concordar em reformar os Andúri. Eu escolho um de vocês, e essa pessoa escolhe seu oponente. O vencedor escolherá um novo combatente, que por sua vez escolherá seu oponente. Entendido. Acenos de cabeça e murmúrios de concordância responderam. Marlin apontou para uma mulher alta e magra, com cabelos grisalhos e um rosto cheio de ângulos e formas. Dane achou que a reconhecia da guarda Redstone, da época em que seu pai ainda era o chefe da casa. Vamos ver quem ela escolhe, sussurrou Marlin, cruzando os braços sobre o peito enquanto se sentava ao lado de Dane. A mulher olhou em volta do grupo, depois apontou para um homem que era uma cabeça e meia mais alto que ela, com ombros que pareciam capazes de carregar um cavalo e um nódulo retorcido de carne no braço direito, onde provavelmente havia sido queimado. O homem assentiu, erguendo o escudo e estalando o pescoço. Eles se encaravam como lobos, olhares fixos um no outro, escudos erguidos. O gigante foi o primeiro a atacar, desferindo um golpe baixo com seu bastão em direção ao joelho da mulher, que facilmente poderia ter quebrado um osso. A mulher golpeou o bastão com o escudo, derrubando-o na areia. Ela tentou atingir a cabeça do homem com o próprio bastão, mas o golpe foi desviado pela borda do escudo dele. Após os primeiros golpes, os dois se movimentaram em círculos, beliscando e mordendo, criando brechas e atacando como relâmpagos. Apesar do tamanho do homem, a luta era tão equilibrada que Dane achou que o vencedor seria aquele que se cansasse mais lentamente. O homem pesava facilmente o dobro da mulher, mas ela era uma mestra em criar ângulos e alavancagem. Ela não bloqueava os golpes diretamente, mudava a direção deles e deslizava, usando o próprio impulso do homem contra ele. Ambos ostentavam as marcas completas de mestres espadachins, mas enquanto o homem tinha 4 anéis de tinta preta no antebraço direito, a mulher tinha as marcas completas, 4 anéis pretos e uma linha preta que os dividia ao meio. Embora a diferença entre suas patentes fosse apenas uma marca, era evidente na maneira como ela se movia e na rapidez de seus movimentos. Enquanto Dane admirava a fluidez dos movimentos da mulher, o homem maior fingiu uma abertura e atacou, apenas para se ver atingido no nariz com um bastão de madeira. O homem caiu como uma pedra, o sangue salpicando a areia. Aplausos ecoaram, mas a mulher não respondeu. Em vez disso, passou o bastão para a mão esquerda, segurando-o com os mesmos dedos que empunhavam o escudo, e então se abaixou para ajudar o homem a se levantar. Eles tocaram as testas e apertaram os antebraços, trocando algumas palavras. Seus nomes? Perguntou Dane, inclinando a cabeça. Úrica, respondeu a mulher, curvando-se profundamente até a cintura. Da casa Gordur. Dane tinha agora certeza de que a reconhecia. Sim, meu senhor. E permita-me dizer, louvado seja Chiron por tê-lo trazido de volta para nós. Dane sorriu para Úrica, inclinando a cabeça, e então se virou para o homem, erguendo uma sobrancelha. Rechem da casa Malik, meu senhor.
Pela espada e pelo sangue, sou teu. Parente de Era-Malik. Sim, meu senhor. Sou seu irmão mais novo, pela luz de um único verão. Daine assentiu com a cabeça. Sua lâmina é bem-vinda, Reshin-Malik. Úrica escolheu o próximo combatente, e ela e Reshin saíram do centro do círculo. É esse o coração que estamos procurando, disse Marlin, olhando para Úrica e Reshin enquanto os próximos guerreiros circulavam um ao redor do outro, dois homens, um esguio e musculoso, o outro baixo, com uma barba grisalha e um lábio leporino. Daine lançou um olhar para Reshin e Úrica. Eles estão se esforçando para declarar sua lealdade a mim. Há algo que eu deva saber, Marlin. Nada que você já não saiba. Muitos aqui se lembram de você por sua bravura e seu nome. Alguns lutaram ao seu lado na Batalha de Redstone, viram você invadir as muralhas com nada mais do que uma lança, um escudo e 2 guardas às suas costas, e outros lutaram ao lado de seu pai. Eles estão simplesmente garantindo que sua lealdade seja conhecida. Há alguns que veem seu retorno como uma ameaça à posição de Alina e outros que ainda culpam a Casa Teres pelo massacre ocorrido naquela noite pelas mãos da Guarda do Dragão. Se a culpa é da Casa Teres, por que eles estão aqui? Porque eles ainda lutam por Valtara. Esta rebelião é mais do que apenas a Casa Teres, como você bem sabe. Uma salva de aplausos chamou a atenção de Daine para o treino. O homem esguio estava deitado de costas, com a ponta do bastão do barbudo encostada em seu pescoço. Ambos disseram seus nomes a pedido de Marlin e fizeram declarações semelhantes de lealdade a Daine. O treino continuou praticamente da mesma forma durante quase 1 hora, com muitos dos guerreiros se dirigindo a Daine após o término de suas lutas, embora alguns deles não dissessem nada, o que, em contraste com as demonstrações públicas de lealdade dos outros, dizia tudo. Alina corre muitos riscos ao me conceder essa honra, sussurrou Daine para Marlin enquanto um rapaz mais jovem levava uma das surras mais desiguais do dia nas mãos de uma mulher musculosa com tranças apertadas e um anel de prata no bíceps esquerdo. Ela quer você ao lado dela, Daine. Além disso, ter você liderando os Anduri e obtendo algum sucesso fortaleceria a imagem dela e da Casa Teres como um todo. Ela lidera a rebelião agora, mas ao menor sinal de fraqueza, virão atrás dela. Marlin se virou e cumprimentou a mulher com o anel no braço enquanto ela observava seu oponente derrotado, voltando-se para Daine quando novos combatentes foram escolhidos. Ele soltou um suspiro profundo. O veneno do homem, Daine, é a incapacidade de enxergar além da própria ganância, mesmo quando temos algo a ganhar com isso. Daine Ateres. A voz se elevou clara acima de tudo, firme e profunda. Ao redor deles, o grupo se dispersou, as cabeças se voltando para a origem da voz. Daine não se surpreendeu nem um pouco quando o homem que o derrubara mais cedo apareceu, com o peito ainda nu, um bastão de cabo grosso na mão direita e um ordo de aço bronzeado no braço esquerdo. Na verdade, Daine esperava o desafio desde o momento em que viu o olhar do homem, mas não esperava que fosse tão dramático. Daine moveu o escudo, deslizando o braço completamente pela tira de couro e apertando os dedos em torno da alça perto da borda. Eu te desafio. E eu aceito. O sorriso e a leve reverência que Daine fez ao homem só pareceram irritá-lo ainda mais, o que era perfeito para Daine. Se o homem estivesse com raiva, seria mais fácil lutar com ele. Não com isso. O lábio do homem se curvou em desgosto ao olhar para seu bastão, manchado de sangue em ambas as extremidades. Ele o jogou no chão. Ao primeiro sangue com a lança. Daine hesitou por um instante, depois se virou para Marlin, esperando que o homem o aconselhasse a não aceitar um desafio tão perigoso, mas, em vez disso, encontrou Marlin lhe entregando uma lança. Não hesite. Não cogite a misericórdia. As palavras de Marlin ecoaram na mente de Daine. Eram as mesmas palavras que Marlin havia dito a Daine na noite em que o Império atacou a cidade. Daine pegou a lança de Marlin, deixando o ar encher seu peito antes de expirar. Ele assentiu com a cabeça e então se virou para o homem que havia lançado o desafio. Até o primeiro sangue. O homem grunhiu, girando os ombros e cuspindo na areia. Quem me dera saber o nome do homem que quer ver meu sangue? Meu nome é Torken. Torken da casa Utir. Agora uma casa de um só homem. Minha família estava em Sormvathek na noite em que a Guarda do Dragão a incendiou. O círculo ao redor de Daine e Torken aumentou à medida que os outros grupos no pátio se reuniam, abandonando seus treinos para testemunhar o duelo. As artimanhas de Torken começaram a fazer sentido na mente de Daine. O homem havia desafiado Daine publicamente para humilhar a Casa Teres diante de seus melhores guerreiros. Daine apertou o cabo da lança com mais força, seus nós dos dedos empalidecendo. Ele não sentia prazer em causar dor, principalmente a um dos seus, mas Marlin tinha razão.
Dane precisava dar um exemplo. Darei a você uma oportunidade para recuar com sua honra intacta, Torquen da casa Utir. Torquen entrou no círculo que agora se expandia cada vez mais, a areia se movendo sob seu peso, seus músculos brilhando de suor à luz do sol do meio-dia. Palavras de um covarde. Vou fazer você choramingar antes de fazer você sangrar. Dane soltou um suspiro, girou os ombros e deu um passo à frente. Agora ele não tinha escolha. Primeiro sangue. Torquen deslocou-se do pé de trás, impulsionando-se para frente, com a lança na mão por baixo e o escudo cruzado sobre o corpo. Dane tensionou os músculos do braço esquerdo, firmando o aperto no escudo e apoiando o pé para trás, em firmeza. O escudo de Torquen chocou-se contra o de Dane com a força de um ariete, enviando uma onda de choque pelo braço e ombro de Dane. Apenas o instinto lhe disse para virar a cabeça para a direita, o som agudo do aço cortando o ar ao lado de sua orelha esquerda. Torquen havia mudado sua lança para o estilo por cima no momento em que seus escudos colidiram, desferindo um golpe que facilmente teria enviado Dane para jantar nos salões de Achiron. As marcas de mestre lanceiro no braço direito de Torquen não haviam sido conquistadas facilmente. O homem se movia com a velocidade de um lobo, sua lança estalando como uma víbora, testando Dane. Torquen recuou, circulando, e então investiu mais uma vez, fingindo um golpe com a queda do escudo e golpeando com a lança, errando a garganta de Dane por um triz, enquanto Dane balançava o pescoço para trás, lento demais para erguer o escudo. Ele não estava acostumado a segurar um. Já estava pesado em sua mão. Dane avançou com a lança, desviando-a de Torquen, mas sua cabeça quase foi arrancada dos ombros pela borda do escudo de Torquen. Repetidamente, Torquen atacava como um possuído, e a cada golpe, seus investidas eram fatais. Dane sentiu a atmosfera ao redor deles mudar, a ansiedade dando lugar à apreensão. Mas nenhum medo tocou o coração de Dane. Ele já havia lutado contra guerreiros como Torquen centenas de vezes. Cada um deles jazia frio no chão. Lanças e escudos colidiam repetidamente, as vibrações deixando o ombro de Dane dormente. A cada golpe falho, Dane via a fúria arder com mais intensidade nos olhos de Torquen, a frustração crescendo. Mais do que isso, a cada golpe falho, Dane aprendia. Observava os padrões, o movimento dos pés de Torquen, a repetição em seus golpes. Finta, finta, golpe. Finta, golpe, golpe. Finta, golpe, finta, golpe. Em sua fúria, Torquen era metódico, preciso como um atleta, perfeito em sua execução, seu corpo regredindo a anos de treinamento. E era aí que residia sua fraqueza. Os músculos do braço e ombro esquerdos de Dane ardiam, gritando com ele, exigindo que largasse o escudo. Ele inspirou com dificuldade e ignorou a dor, enterrando-a bem fundo, onde seus gritos não passavam de gemidos. Torquen brandiu seu escudo como se tivesse uma lâmina afiada na borda, forçando Dane a recuar. Com Dane exposto, Torquen desferiu um golpe em direção à sua cabeça. Dane desviou o golpe com o escudo. Finta, finta, ataque. Com o escudo de Dane erguido, Torquen cravou sua lança, mirando na artéria pulsante da coxa interna de Dane. Dane girou a perna esquerda. A lança passou raspando e sua ponta se alojou na areia. Com o braço estendido, Dane desferiu um golpe com sua lança, cortando a ponta da lâmina na parte superior do antebraço do homem, fazendo jorrar um fino fio de sangue. Estrondos irromperam, lanças chocando-se contra escudos. Está feito, disse Dane, com as palavras lutando contra a cacofonia de vozes. Os músculos da mandíbula de Torquen se contraíram, e ele lançou um olhar furioso para Dane, puxando a ponta de sua lança da areia. Aqueles não são os olhos de um homem que aceitou a derrota. Torquen rugiu e avançou, golpeando o peito de Dane com sua lança. Dane recolheu o braço esquerdo junto ao corpo, girando o quadril para erguer o escudo o mais rápido possível. O clangor de aço contra aço ressoou nos ouvidos de Dane quando a ponta da lança de Torquen ricocheteou em seu escudo, ligeiramente amortecida pela camada de madeira do ordo. Que assim seja. Naquele instante, tudo mudou. Agora Dane estava livre. Ele não sentia mais a necessidade de conter seus golpes, de causar o mínimo de dano possível em nome de derramar sangue. Não hesite. Dane impulsionou-se com o pé de trás, golpeando Torquen com seu escudo. O ataque agressivo pegou o homem de surpresa, e ele cambaleou para trás, erguendo o escudo. Nesse instante, Dane, num movimento fluido, empunhou sua lança por cima da cabeça e desferiu um golpe certeiro, cortando o tendão na parte de trás do calcanhar direito de Torquen. Sentiu o aço rasgar a pele e o tendão como se fossem papel. O homem uivou, com a perna cedendo sob o peso. Dane soltou a lança, deixando a ponta cravada na areia atrás de Torquen.
Thorken se debateu ao tropeçar para trás sobre a lança, o sangue jorrando do profundo corte em seu calcanhar, manchando a areia. Ele tentou se equilibrar, tentou se manter de pé, o rosto contorcido de dor. Não contemple a misericórdia. Dainé brandiu o braço esquerdo como se fosse lançar um gancho, o punho cerrado em torno do cabo de sua lança. Uma vibração sacudiu seu braço quando a borda de seu escudo atingiu o peito de Thorken, o som distinto de ossos quebrando. O homem soltou a lança ao cair, sangue jorrando de sua boca ao atingir o chão, sons profundos, roucos e guturais escapando de sua garganta. O silêncio consumiu os gritos e vivas que ecoavam pelas paredes de pedra que cercavam o campo de treino, interrompido apenas pela tosse e respiração ofegante, banhada em sangue, de Thorken. Dainé parou sobre o homem e encostou a ponta de sua lança na garganta de Thorken. Olhou nos olhos de Thorken. A raiva havia desaparecido, substituída por um medo gélido. Dainé parou por um instante, inspirando profundamente, sem obstruções, e então se virou para o homem mais próximo. Ele tem um tendão rompido, costelas quebradas e um pulmão perfurado. Chame um curandeiro. O homem, com não mais de 30 anos, barba loira emaranhada e cabeça raspada, olhou fixamente para Dainé, estupefato. Agora! Dainé ajoelhou-se ao lado de Thorken, inclinando-se para que só ele pudesse ouvir. Sinto muito pelo que aconteceu à sua família. Meu coração sangra com o seu, assim como meus pais jantam nos salões de Achiron ao lado dos seus. Quando você se recuperar, se escolher me seguir, darei a você a chance de esculpir sua vingança na carne de Lorianos. Eu prometo. Mas se você ousar desrespeitar minha casa novamente, e por consequência minha irmã, eu o farei sangrar lentamente. Arrancarei a carne de seus ossos e o pendurarei na torre celeste para que os pássaros se banqueteiem com ele. Assente se entendeu. Thorken tossiu e engasgou, sangue espirrando de sua boca, respingando em seus lábios e queixo. Os olhos do homem ainda demonstravam um medo gélido, mas ele assentiu, ainda que minimamente. Dainé se levantou quando 2 curandeiros abriram caminho pela multidão e se sentaram ao lado de Thorken. Um deles devia ser um alamante, pois Dainé podia senti-los extraindo energia da centelha, puxando finos fios de cada elemento. Se o alamante soubesse o que estava fazendo, a recuperação de Thorken levaria menos de um quarto do tempo normal. Dainé se virou, procurando Marlin na multidão, e encontrou os olhos brilhantes do homem o encarando. Marlin acenou com a cabeça para Dainé, e Dainé retribuiu o gesto. Mostre a eles quem você é. Enquanto os curandeiros cuidavam de Thorken, murmúrios surgiram entre os soldados reunidos. Dainé se mexeu, a areia rangendo sob seus pés. Os murmúrios foram se dissipando lentamente ao vento enquanto ele permanecia ali em silêncio, o arrastar de pés e o tilintar do aço audíveis enquanto os soldados aguardavam que ele falasse. Dainé vira seu pai fazer o mesmo muitas vezes, e quando Dainé perguntar a Marlin por que Arquem Ateres ficará em silêncio por tanto tempo, Marlin responderá: não há nada que faça um homem suar mais do que o silêncio onde não deveria haver nenhum. O vento chicoteava as muralhas da fortaleza, assobiando pelo pátio e levantando tufos de areia. Não vim aqui hoje para enterrar Valtaras. A voz de Dainé soou clara e sincera, todos os olhares fixos nele. Mais de 300 almas. O Império já fez isso o suficiente. Vim aqui porque me disseram que vocês eram os melhores que a Casa Teres tinha a oferecer. Os maiores guerreiros sob o estandarte do dragão. Vim aqui para ver se vocês tinham a coragem de lutar ao meu lado, de sangrar por esta nação, de se chamarem Andúri. Dainé sentiu a atmosfera mudar ao ouvir a palavra Andúri. Sussurros percorreram os soldados ao seu redor, os rostos contorcidos em incerteza e dúvida. Os Andúri eram guerreiros lendários. Para um homem ou uma mulher, pertencer às fileiras dos Andúri significava deixar uma marca indelével na história de Valtara. Dainé deixou suas palavras reverberarem, deixou os sussurros se dissiparem. Temos 3 dias antes que os exércitos conjuntos da rebelião marchem para Lostren, onde as forças imperiais cercaram a cidade, tentando pressionar Tula Vakir a declarar abertamente a lealdade da Casa Vakir ao Império Lorian. Em 3 dias, deixarei esta cidade, e aqueles que caminharem ao meu lado se chamarão Andúri. Mas esse título não é algo que se recebe, é algo que se conquista, e o conquistaremos com sangue. Morrei por vocês se Achiron assim o exigir, pois nenhum homem ou mulher é maior que Valtara. Mas se não estiverem dispostos a morrer por mim e por aqueles que o cercam, então partam agora. Passos se arrastaram e murmúrios se espalharam enquanto os presentes aguardavam que Dainé continuasse. O braço de Dainé ardia devido ao peso do escudo ordo preso a ele, mas ele não o soltou. Ele não demonstraria fraqueza de forma alguma. Eu falei sério. A voz de Dainé cortou os sussurros. Se você for embora agora, sairá com sua honra intacta.
Se ficar e hesitar, e seu irmão ou irmã morrer por causa disso, eu mesmo matarei. Um silêncio pesado pairava no ar, denso e palpável. Passos arrastavam-se e, lentamente, alguns começaram a se mover. Um homem saiu do círculo de pessoas e olhou nos olhos. Era alto, com nariz achatado e cabelo preto curto, o peito nu, ordo e valina nas mãos. Não era mais velho que Alina. Você fala de honra, mas quando seu povo precisou de você, você fugiu. Minha mãe era uma Anduri. Ela lutou ao lado de seu pai. Ela morreu nos jardins de Redstone. Você não é digno de estar onde ela esteve. Você não é digno de lamber suas cinzas. O homem cuspiu na areia, jogou fora sua lança e seu escudo, e saiu, com a multidão se abrindo à sua frente. Dane ficou parado observando enquanto outros faziam o mesmo. Um a um, eles avançaram, cuspindo na areia, e depois foram embora. Quase 60. Menos do que Dane esperava, mas mais do que ele desejava. Ótimo! Exclamou Dane assim que o último deles se foi. O grupo de soldados que o cercava agora era bem menor, mas ele estava mais satisfeito por isso. Encontrou Dineques e os outros capitães e acenou com a cabeça em sinal de concordância. Formem-se! Rugiu Dineques, sua voz rasgando o silêncio. Formações de combate de parede a parede. Em contraste com o silêncio, o rufar de passos apressados soava como um trovão retumbante, uma vibração grave que ressoava pela areia. Dane caminhou até Marlin, que o encarava com os olhos fixos nele, os braços cruzados sobre o peito. Você falou bem. Você definitivamente puxou ao seu pai. Dane cerrou os dentes, reprimindo um grunhido devido à dor lancinante no braço esquerdo. Soltou o cabo do ordo, deixando o escudo cair na areia com um baque abafado, pegou um cantil e tomou um gole generoso. Não estava com sede, só precisava de uma desculpa para largar o escudo. Precisaremos repor os homens que perdemos. Tenho algumas ideias. Marlin manteve os braços cruzados sobre o peito, o olhar percorrendo as paredes de escudos que se formaram no pátio de treino. Ele olhou para o escudo de Dane e depois para Dane. Pegue esse escudo. Você ainda tem um longo caminho para carregá-lo. Enquanto o brilho vermelho alaranjado do pôr-do-sol se espalhava pelas muralhas de Redstone, Dane se deixou cair na areia, com os músculos ardendo e doloridos, o corpo encharcado de suor. Além de Marlin, dos capitães e de alguns retardatários, os pátios de treinamento estavam vazios. Ele havia pedido aos capitães que liberassem os soldados para o jantar. A guerra era uma das poucas desculpas que um cidadão valtarano tinha para perder o jantar com a família, mas, uma vez que marchassem pelos portões de Esquifel, não havia como saber quantos, se é que algum, dos recém-formados Anduri de Dane voltariam a ver suas famílias. Parecia justo conceder-lhes essas últimas 3 refeições. Um a um, os capitães inclinaram a cabeça e se retiraram. Dane retribuiu os gestos enquanto permanecia sentado na areia, com os pulmões ofegantes. Ele já não se importava em esconder seu cansaço. Hoje foi um bom dia, disse Marlin, estendendo a mão. Dane deixou a cabeça cair para trás, pendendo, depois soltou um suspiro, balançou a cabeça e pegou a mão de Marlin, seus músculos gritando enquanto ele se esforçava para ficar de pé. Foi um começo. Marlin assentiu distraidamente. Vou enxugar esse suor antes de comermos. Quer vir comigo? Dane balançou a cabeça. Vou verificar os ferimentos de Torken e depois preciso falar com Alina. Nos vemos no jantar. Marlin deu a Dane um sorriso cúmplice, inclinou a cabeça e deu um tapinha no ombro dele. Como eu disse, você definitivamente puxou ao seu pai. Além disso, precisamos providenciar para que você receba suas marcas da lança, agora que derrotou um mestre lanceiro em combate singular. Dane ergueu uma sobrancelha, curioso, mas Marlin apenas sorriu para ele e seguiu em frente, deixando Dane parado ali, com o vento suave gelando seu suor. Levou alguns instantes para Dane refletir e perceber. Torken era um mestre lanceiro. Havia 2 maneiras de obter as marcas da lança ou da espada: recebê-las através da passagem por provas, ou conquistá-las em guerra e receber a tinta de um oficial comandante. Mas, independentemente de como os 4 primeiros anéis fossem conquistados, a marca final de mestre só poderia ser obtida derrotando alguém que já tivesse alcançado o posto, em combate singular, garantindo que a próxima geração fosse sempre, no mínimo, igual à anterior. Derrotar um mestre em combate honesto em qualquer estágio concederia ao indivíduo o posto para si, independentemente de sua posição atual, mas isso era incomum, não, era inédito. Com licença, meu senhor. Dane se virou ao ouvir a voz e se viu encarando os olhos de um jovem que talvez tivesse 23 ou 24 anos de vida, com 4 anéis negros em cada braço. Era jovem para ter alcançado tal posição,
mas não mais jovem que Alina. O jovem vestia uma túnica longa com cinto, e carregava uma espada e 2 facas na cintura. Seus olhos eram castanho escuros e seus cabelos, na altura dos ombros, eram negros como a noite. Daine o vira treinar durante o dia. Era um excelente guerreiro. Sim. Eu queria devolver isto, meu senhor. O jovem tirou uma das facas do cinto, segurou-a pela lâmina e ofereceu o cabo a Daine. E para que o senhor soubesse que ela salvou minha vida. Daine pegou a faca, encarando-a por um instante. Olhou para o jovem e depois para a faca. Era uma faca pesada, com uma lâmina curvada para frente, de um só gume, para estocar e cortar. Ele já tivera uma igualzinha antes. Daine olhou para o jovem, com os olhos semicerrados. Iloen! Iloen Akaida! O jovem assentiu com a cabeça, enquanto a luz do sol poente se espalhava pelo céu às suas costas. Iloen soltou um grunhido quando Daine esqueceu completamente a etiqueta e o puxou para um abraço apertado. Iloen tinha apenas 12 anos na última vez que Daine o vira. Ele trabalhava como ajudante de cozinha, junto com sua mãe, Sora. Seu pai fazia parte da guarda de Redstone. Daine quase matou o garoto quando Iloen o surpreendeu durante o ataque a Redstone, e Daine o mandou para um esconderijo com aquela faca. Iloen riu quando Daine se afastou e o examinou de cima a baixo. Você se tornou um jovem muito bom. E seus pais? Iloen balançou a cabeça negativamente. Só eu. Daine assentiu com a cabeça, uma profunda tristeza o invadindo. Devolveu a faca a Iloen. Esta é sua. Não minha. Meu senhor, eu não posso. Eu. Não. Daine enfiou a faca nas mãos de Iloen, fechando os dedos do jovem em torno do cabo. Pague-me por isso cravando a lâmina nas costelas de qualquer homem que tentar me enviar aos salões de Achiron. As costas de Iloen enrijeceram e ele endireitou a postura. Pela lâmina e pelo sangue, Andurius. As palavras de Daine ficaram presas na garganta ao ouvir a menção do título que outrora pertencera a seu pai, Andurius, o primeiro dos Anduri. Após sair do campo de treino, Daine foi verificar. Thorken estava na enfermaria. O homem estivera inconsciente, mas o curandeiro Alama assegurara a Daine que ele se recuperaria completamente em poucos dias, as graças de ter um curandeiro capaz de tocar a centelha. Uma parte dele não queria ter nada a ver com Thorken. Afinal, o homem tentará matá-lo sob o pretexto de um duelo até o primeiro sangue. Mas Daine se via muito em Thorken. Ele tinha vivido alguns verões a menos que Daine, o que significava que provavelmente tinha a mesma idade de Baren quando o Império invadiu Skifel e queimou vivos os habitantes de Sormvacek. Menos de 18 verões e toda sua família lhe fora tirada. Daine passou 12 anos consumindo Eferia em busca de vingança, caçando aqueles que lhe haviam roubado o mundo. Ele podia perdoar Thorken por uma tentativa de assassinato. Após visitar a enfermaria, Daine dirigiu-se ao escritório de Alina e o encontrou vazio. Fechou a porta atrás de si, inalando a mistura de aromas que o remetiam ao passado. O cheiro inconfundível de couro dos sofás, o aroma de livros antigos, o toque cítrico doce e quase imperceptível. Ao atravessar a sala, Daine olhou para as 2 armaduras que se encontravam diante das estantes, um sorriso suave surgindo em seus lábios ao ver o elmo com crista branca e a couraça bronzeada que outrora pertencera a seu pai. 2 grandes pedaços de tecido estavam drapeados sobre a pesada escrivaninha de madeira que ficava em frente à longa janela aberta no fundo do escritório, um de um laranja profundo, o outro de um branco brilhante. Daine pegou o estandarte branco, sentindo a textura lisa e serosa da seda sob seus dedos. Estendeu a sua frente e deixou-o desfraldar, suas dobras se alisando à medida que caía no chão, vincando contra a pedra. O estandarte era retangular e grande demais para ser totalmente aberto. Mesmo com a parte inferior dobrada contra o chão, o dragão espiralado da casa Teres se destacava em um tom profundo de laranja queimado no centro. Daine jamais vira um estandarte com o brasão da casa Teres. O Império havia proibido expressamente o hasteamento de estandartes de casas após a primeira rebelião valtarana. A visão daquilo causou-lhe um arrepio na espinha. Após alguns instantes contemplando o estandarte, Daine o estendeu sobre a mesa, lançando um último olhar sobre o brasão da casa Teres antes de se voltar para o segundo pacote de tecido. Desdobrou o tecido laranja e encontrou um segundo estandarte com o brasão de 2 víboras negras entrelaçadas, com uma lança branca entre elas. O símbolo da primeira rebelião, o símbolo que outrora fora destinado a ser um novo emblema de uma Valtara livre e unificada. O bater de asas tamborilava no ar, e a bandeira de seda ondulava, enquanto uma rajada de vento varria o longo parapeito de pedra da janela em frente à escrivaninha. A luz pálida da lua que entrava pela janela desapareceu, uma sombra varrendo o cômodo,
fragmentando-se à luz das lamparinas de óleo que pendiam das paredes. Dany desviou o olhar do estandarte para contemplar as escamas reluzentes do inverno de Alina, Rinvar. O inverno era pelo menos 1,5 vezes maior que o inverno de Mera, Aldin. Suas escamas, poeticamente, eram de um laranja profundo e vívido, com detalhes em preto. As garras do inverno agarravam o parapeito de pedra da janela, os músculos de suas pernas ondulando sob as escamas, os membros anteriores presos à parede externa. Rinvar esticou o pescoço grosso pela janela, os olhos fixos em Dany. Fendas negras dividiam as íris de um azul tão rico e vibrante que pareciam quase sobrenaturais. O lábio de Rinvar curvou-se levemente, os dentes brancos como osso brilhando à luz tênue da fogueira. O que você acha? Dany ouviu a voz de Alina e o clangor metálico das fivelas sendo desabotoadas antes de ver sua irmã deslizar da cela nas costas do inverno para o parapeito da janela. Ela encostou a cabeça na mandíbula de Rinvar, arrancando um som não muito diferente de um ronronar da criatura mortal. O dragão caiu de costas da borda, desaparecendo de vista enquanto Alina descia para a sala. Sua armadura de couro escuro, esmaltada com espirais laranja, era a imagem espelhada das escamas de Rinvar. Seu rosto. Alina tocou com os dedos uma mancha de sangue que lhe cobria a bochecha direita e o queixo, balançando a cabeça. Não é meu sangue. Encontramos um regimento imperial entrincheirado perto da costa. Alina moveu-se para trás da mesa, seus olhos azuis encontrando os dele por um instante, um sorriso suave no rosto. Ela estendeu a mão, gesticulando para que Dany lhe entregasse o estandarte que ele ainda segurava nas mãos. Bem, o que você acha? Repetiu ela, pegando o estandarte e erguendo-o à sua frente. Pretendo hasteá-los enquanto nossos exércitos marcham. Uma Valtara livre. É perfeito. Alina segurava a faixa com firmeza, os olhos brilhando enquanto a examinava. Tudo que Dany conseguia ver era a mãe deles, o ângulo das maçãs do rosto, as rugas do sorriso, a força dos ombros. Os dois poderiam muito bem ser gêmeos. Ele podia ouvir a voz da mãe ecoando em suas memórias. As palavras que ela sussurrou para ele momentos antes de morrer. Você, seus irmãos e sua irmã são as melhores coisas que eu já fiz na vida. Cuidem uns dos outros, Dany. O que você está olhando? Alina estreitou os olhos para Dany enquanto dobrava a faixa e a colocava sobre a mesa. Ela ergueu uma sobrancelha antes de balançar a cabeça. Como foi o seu dia? Bem. Ótimo, disse Alina. Enviarei uma mensagem aos armeiros. A armadura e as armas já foram confeccionadas em sua maior parte, mas precisarão ser ajustadas às suas medidas. Você e seu Andúri, era estranho ouvir isso. Amanhã, após o amanhecer, apresentem-se aos armeiros para que façam as medições. Com um pouco de sorte, quaisquer ajustes necessários poderão ser feitos antes de partirmos para Lostren. Sobre isso. Dany aproximou-se da armadura de bronze que pertencera a seu pai, tocando com os dedos a saliência fundida que se encontrava no meio do peito. Além da saliência por onde a espada passará, uma série de outras marcas e entalhes marcavam a superfície da couraça e do elmo, e um longo sulco raso cortava a face do escudo ordo. Claro! Alina saiu de trás da mesa, e Dany pôde ver lágrimas brotando em seus olhos, sua armadura de couro escuro brilhando à luz do abajur. Ele teria querido que você a usasse. Dany deixou sua mão repousar sobre a crista fundida no centro da couraça antes de se virar para Alina. Eu falei sério, Alina. Pela lâmina e pelo sangue, sou seu. Não importa os rumores sussurrados ou as mentiras espalhadas. Posso ser o filho mais velho da casa Teres, mas você é a líder legítima, e tenho orgulho de estar ao seu lado. Passei 12 anos caçando aqueles que mataram nossos pais, aqueles que destruíram nosso mundo. A maioria está morta agora. Outros desejam estar. Loren Coraclon é o último deles. Serei sua espada. E verei seu sangue nutrir a terra. Ação. Ações, não palavras. Eu sei, eu sei. Dany puxou Alina para perto, envolvendo-a em seus braços, algo que ele gostaria de ter podido fazer mais ao longo dos anos. Mas às vezes as palavras também são importantes, minha pequena. Argue. Dany grunhiu quando o punho de Alina atingiu suas costelas. Por que isso? Eu não sou mais criança, Dany. Ela se afastou do abraço dele, mas um leve sorriso ainda pairava em seu rosto. Vamos, precisamos ir jantar. Se demorarmos muito, Marlin vai te bater muito mais forte. Dany soltou uma risada. Depois de você. Macaquinho.